Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus possa estar com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 6 de julho de 2025, a lição 2 de hoje, ela tem como título A Sarça Ardente. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículos 1 até 6. E o que nós podemos ver e conhecer a história de Moisés é que ele, após ele sair ali do Egito fugido, pela perseguição do faraó, ele fixou residência, em Midian. E ele teve assim, naquele local deserto, porque é um deserto, essa cidade, ele teve uma vida até relativamente assim, tranquila, onde ele passou, após ele ter fugido ali do Egito, mais 40 anos, e ele se casou, teve 2 filhos, chamados Gerson e Eliezer, que está lá em Êxodo, capítulo 18, versículos 3 e 4. E ele fazia parte da família de um grande senhor, possuidor de muitas residências, fazendas e muito gado, chamado Jetro, que era seu sogro, e que ele também era sacerdote ali em Midian. E Moisés passou realmente a trabalhar numa profissão chamada de apacentar realmente o gado, nessa atividade, que era cuidar do gado, levar para o pasto, para longe do deserto, onde se encontravam pastos verdejantes, algo assim para que o gado pudesse se alimentar bem. E Moisés cuidava do gado, observava as doenças e tudo. Mas mesmo tendo essa atividade como pastor ali de animais, cuidando, Moisés ele foi, através dessa profissão dele, ele começou a desfrutar assim da presença de Deus, ter um relacionamento melhor com Deus, uma comunhão, uma consagração com Deus, através da natureza, onde ele sentia paz ali. Mas Moisés ele não passou assim todo aquele tempo ali, esses 40 anos ali junto com o seu sogro Jetro, simplesmente observando o gado, vendo a natureza, ou talvez vendo o aroma, o cheiro das flores, ou talvez só observando os cactos do deserto. Não. Ele estava num período assim de reflexão. Ele estava tendo uma caminhada com o Senhor e ele estava sendo transformado e preparado ali para ele ser um grande líder, que de fato depois aconteceu. E Deus usou Moisés naquele deserto, tranquilo, sem barulho algum, para que ele pudesse inspirar realmente a Moisés, para que ele pudesse realmente ter uma paz. E foi ali que ele escreveu 2 grandes livros das Sagradas Escrituras, que um é o livro de Jó e o outro é o livro de Gênesis. E Moisés recebeu do Senhor, o Criador e mantenedor do universo, grandes revelações, mostrando algo essencial para nós hoje, que nós estamos diante de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, e
e todos os problemas que ocorreram na criação, no dilúvio, né, em todos os problemas que aconteceram no mundo desde aquela época até e antes, né? E assim Deus foi trabalhando a sua mente. E ele tem um papel fundamental de transmitir à humanidade o verdadeiro caráter de Deus, que é o amor, que é um Deus criador e mantenedor do universo. E qual era a relação entre Deus e o pecado, né? O que realmente o pecado fez no planeta. E é isso que Moisés tentou transmitir através dos seus livros, né? E no Êxodo 3, versículo de 1 a 6, Moisés ali no deserto apacentando os rebanhos do seu sogro, ali pelos 40 anos, ele aprendeu a ser assim manso, né? Ter paciência, e que requeria aquele serviço com os animais, mesmo naquele pacato e sereno deserto. E Deus aproveitou aquele momento que ele estava apacentando o gado. Deus se apresenta para Moisés e chama Moisés pelo seu nome, diz: Moisés, Moisés. E Moisés foi se aproximando e Deus disse para Moisés: retire as sandálias, que aqui é o lugar santo. O que Deus estava falando para Moisés, porque até então Moisés só tinha visto ouvir realmente e ter um relacionamento de Deus como nós temos, através do Espírito Santo. E naquele momento houve um relacionamento um pouco mais aprofundado. Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés sentiu a presença de Deus quando ele vê realmente aquela sarça ardente ali, né? E foi que realmente ele foi ver com curiosidade, e foi ali que Deus o chamou, o convidou realmente para que ele pudesse realmente ser uma pessoa líder de um povo, para tirá-lo ali do Egito. E Deus se apresenta como o mesmo Deus de sempre, né? Com uma voz assim potente, que ele chamava pelo nome, no caso Moisés, e Deus orienta ele a ele se aproximar, mas não muito, né? Porque a glória de Deus poderia fulminar a Moisés por ele ser um pecador. Por isso que Deus pede para ele tirar as sandálias, retirar tudo que havia de ruim nele ali também, a soberba, o pecado, ele se consagrar naquele momento, buscar uma santificação, ter uma humildade diante do soberano Deus, para que tivesse uma reverência, para que fosse submisso ao Senhor naquele momento. E Moisés realmente teve um contato assim grandioso com o Senhor. Foi um momento de transformação, onde ele recebe realmente esse cargo realmente de ser um grande líder, de tirar realmente o povo lá do Egito. Depois de 40 anos ele tem que voltar para o Egito, retirar aquele povo de lá, e que ele pudesse também, nesse período desses 40 anos que ele ficou fora do Egito, que ele aprendeu bastante, escreveu o livro de Jó, o livro de Gênesis, que ele fosse assim mais preparado para isto, se tornando um grande líder. E de acordo com as Sagradas Escrituras, Moisés, após fugir ali da presença do faraó do Egito, ele foi assim bastante assim assustado ali para Midian, né, no início, né, porque o faraó queria matá-lo, né? E Midian ficava ali a noroeste, na Península Arábica, bem próximo ali do Mar Vermelho, no sul da Jordânia. E ali Moisés passou 40 anos ali.
E lá em Midian, pela paz que ele não encontrou em outro lugar, ele constituiu família ali naquele deserto, casou-se com Zípora, né? Que era filha de Jetro, teve esses 2 filhos que eu mencionei, passou a trabalhar com seu sogro, a apacentar o gado, né? Na função de muito grande ter paciência com os animais, para que ele pudesse assim alimentar, cuidar dos animais. E já estando com 80 anos, foi quando realmente apareceu nessa sarça ardente, ali no deserto, um anjo do Senhor, que é ali próximo do Monte Sinai, nessa chama de fogo assim no meio dessa sarça. Então Moisés viu isto e ele se maravilhou com aquilo, né? Ao ver que essa chama não se apagava, algo de uma ação sobrenatural, ele tinha sentido realmente que era Deus que estava ali. E ele se aproxima dessa sarça assim com calma e aprendeu a ser assim, porque já havia passado um bom tempo com Deus que o transformou e o preparou para um grande momento, para que ele pudesse ser um líder do povo de Israel. E Deus aproveitou o silêncio do deserto para Moisés fazer justamente esta reflexão sobre a sua vida. E o Senhor o inspirou nesses 40 anos para escrever esses livros importantes, né? E ao ser inspirado por Deus para escrever esses livros, ele recebeu revelações grandiosas, essenciais, sobre o grande conflito cósmico espiritual que existe no mundo de hoje entre o bem Deus e o mal Satanás. Ele aprendeu sobre a criação do universo, ele aprendeu sobre a queda de Adão e Eva, sobre os patriarcas, os primeiros pessoas que introduziram a fé no mundo, no caso de Abraão, e o mais importante, sobre esse plano de salvação que Deus tinha para o homem e que ele deveria passar para o povo de Israel. Moisés, dessa forma, teve assim um papel fundamental em orientar, educar, transmitir à humanidade o verdadeiro caráter de Deus, que é amor, o conhecimento sobre o Criador, que Ele criou todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, o mantenedor das nossas vidas. E também sobre como deveria ser essa relação entre Deus e a relação mal, o pecado, que causou dessa destruição do planeta de que nós vemos hoje. A história da salvação, ela não tem sentido algum sem o fundamento da cruz do Calvário, que sob a inspiração de Moisés, foi que ele comunicou isto através do livro de Gênesis, após o pecado de Adão e Eva, que viria um Salvador. Moisés sempre teve um relacionamento de intimidade com Deus, através do Espírito Santo, né? Que ele conversava muito, que até o inspirou para escrever esses livros. Porém, quando ele estava em Midian, ele viu aquela sarça ardente, que ela não era consumida pelo fogo, foi algo diferente. Ele estava diante de um milagre, e que algo iria acontecer grandiosamente na vida dele. E ele se aproxima e ouve que o Senhor claramente diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Tendo visto a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi os gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 30 até 32 e o versículo 34. Aqui Deus faz um chamado claro para Moisés, dá uma missão para Moisés, faz um convite ao Moisés no meio daquela sarça ardente, e Deus se apresenta dessa forma, porque ele havia prometido a esses patriarcas, aos que antecederam ali a Moisés, que eles herdariam a terra de Canaã. Uma promessa conhecida por livro de Moisés, porque ele escreveu o livro de Gênesis. Quando ele foi inspirado, ele passou a conhecer mais ainda, que já havia escrito esses livros anteriormente. E naquele lugar Deus estava dando uma direção a Moisés. E o que estava por vir
dando a responsabilidade de um papel duro, crucial, que ele deveria desempenhar, de realmente de educar nas boas novas esse povo de Israel que estava no Egito, discipliná-los, moldá-los para que eles pudessem receber a terra prometida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. E aqui Jesus falando que ele, Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outra pessoa. O único mediador é Jesus. Se Deus tiver que revelar alguém para você, algo para você, ele vai revelar diretamente, como ele fez para Moisés. A atuação, ela é direta, ela não tem intermediário, ela não tem pontífice, ela não tem padres, ela não tem pastores, ela não tem missionários. Deus fala diretamente com as pessoas, e a salvação que você quer obter, conhecimento, sabedoria, é através de Jesus. Ele é o único mediador. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento. E com isto, você ganhará de Deus um grande presente que chama salvação. E você receberá esse presente, e na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de participar das bodas do Cordeiro, do casamento, da união, do noivo, Jesus, e a sua igreja, a noiva, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.